Graças a Deus, mais um dia da nossa escola bíblica online, Igreja Cristã Evangélica Vida. Estamos aqui para servir, falando sobre morte e estado intermediário. Estamos dentro de um planejamento de 5 aulas. E alguém chegou. Quem foi? David. Boa noite, irmão David. Seja bem-vindo. Então, ok, já tivemos a primeira e a segunda aula, e hoje é a terceira, e vamos falar sobre o que devemos pensar de nossa própria morte e da morte de outros. Então, nós temos aqui uma palavra, alguns textos que nós vamos ler, para saber como nós devemos reagir, o que a Bíblia nos orienta sobre a nossa própria morte, sobre qual é a nossa expectativa, quando perdemos alguém próximo, um parente, como devemos reagir, no nosso caso, sobre as expectativas que devemos ter. Então, vamos lá. Devemos pensar na nossa própria morte e da morte de outros. Texto aí de abertura, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo entendia que esse momento de ausência do corpo, esse momento de morte, ele estaria com Deus. E a confiança dele estava firmada nisso. Isso já nos diferencia de pessoas que não têm a Cristo como Salvador e que têm outras expectativas. A iminência de morte pode ser algo bastante angustiante, pode ser até um tipo de tortura mental, umas pessoas realmente sofrem muito. Mas a nossa própria morte, eu estou pensando aqui, enquanto cristão, juntamente com vocês. Só um minutinho, quem chegou? Irmão Josiel, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós estamos pensando aqui, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, há uma confiança. Vamos ler aqui alguns textos. Eu vou ler Filipenses 1, de 20 a 24, e alguém já deixe reservado aí, marcado aí na sua Bíblia, Atos 7, 59 a 60. E vamos com isso refletir na palavra de Deus, a partir da experiência de outros irmãos em Cristo, em outras épocas, o que eles pensaram, qual era a expectativa deles. Mais alguém chegando. Boa noite, irmã, seja bem-vinda. Vamos ler agora. Boa noite, Regina. Opa! Vamos ler agora Filipenses 1, de 20 a 24. Filipenses 1, de 20 a 24. Diz o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, Paulo está mostrando, desde o versículo 20, a esperança, a expectativa dele está vinculada a uma esperança de que aqueles que estão em Cristo não serão envergonhados.
e serão honrados através de Jesus Cristo, quer em vida, quer na morte. Então, viver para ele era Cristo, porque o sentido, o alvo final dele, de sua vida, era viver para a glória de Deus, para agradar o Senhor. E o morrer é lucro, por quê? Porque há um ganho para o cristão, no sentido de que, após essa transição, o cristão estará com Deus, estará com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele estava ali dividido em seu coração, querendo continuar servindo, trabalhando, produzindo frutos, mas por outro lado ele entendia que era muito melhor estar com Deus. Então perceba que nisso há um forte consolo para nós. Entender que o que está nos aguardando após a morte é algo muito melhor, é algo muito superior. Ao mesmo tempo que ele nutria uma alegria de estar servindo a igreja, ele sabia que morrer era um privilégio de estar com Cristo de um modo como ele nunca esteve antes. Apesar de que o Espírito de Deus habita em nós, porém essa experiência certamente será bem mais gloriosa. Então Paulo tinha essa expectativa, ele escreveu essa carta enquanto ele estava aprisionado, e certamente a sua mente e o seu coração estavam resguardados em função dessa boa esperança. Nós devemos ter esperanças semelhantes para não sermos atormentados. Agora vamos ler também Atos 7, 59 e 60. Então temos alguém aí próximo da morte. Aquele que tiver marcado o texto pode ler. Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, quem invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz ao Senhor, e não desimpute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Alô? Opa, obrigado, irmão Charles. Eu acho que é o irmão Joelson. Não. Irmão Joelson. Jeremias, eu acho. Irmão Charles leu, o Joelson fica aí já na agulha já pro próximo, tá? Não foi o irmão Joelson, não. Eu acho que foi o irmão Jeremias. Foi não? Então próximo aí, quem foi que falou? Foi o irmão Jeremias? Já fica já na vez aí. Esse texto de Atos 7, 59 e 60 fala de Estevão. Sabemos que ele deu um grande testemunho diante ali dos líderes religiosos ali de sua época, e depois de confrontá-los com a palavra, ele foi condenado, executado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, até um versículo anterior, no versículo 56, diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé em um lugar de honra à direita de Deus. Então ele ainda teve o privilégio de ver o próprio Cristo ali à direita de Deus, e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele ainda teve forças para dizer ao Senhor: recebe o meu espírito. Aqui é uma atitude de extrema confiança. Lembra também as palavras de Jesus, antes de expirar na cruz, ele também disse: Pai, entrego o meu espírito. Então, do mesmo modo que Jesus tinha essa confiança, Estevão aprendeu com Cristo e fez de modo semelhante aqui. E ainda teve o coração quebrantado, apesar de estar sendo ferido, agredido pelos seus opositores. Ele ainda teve uma outra atitude semelhante a Cristo também, de dizer que o Senhor não viesse a culpá-los por aquele pecado. E após isso, adormeceu. E mais uma vez, uma expressão aqui que é um eufemismo para suavizar a situação de morte. Algumas vezes é usada a expressão adormecer, mas aqui, de fato, ele morreu. Então, são exemplos que nós podemos guardar, pedir para que o Senhor nos dê graça, que possamos seguir esse mesmo exemplo. Então, Apocalipse 14, 13. Quem ia falar agora há pouco pode, de repente, ler esse versículo. Não sei se era o irmão Jeremias ou o irmão Joelson.
Quem foi? Pode ler agora esse versículo de Apocalipse 14, versículo 13. Oi, oi. Bom, acho que o irmão não está ouvindo, então deixa eu ler aqui para vocês. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes ou bem-aventurados, é uma dessas duas traduções, os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Então, daí vem a expressão que afirma que quando os servos de Deus morrem, eles entram no estado de bem-aventurança. É justamente baseado nessa expressão, nesse texto. Esse bem-aventurado ou feliz significa pleno, completo. É um novo estado, o qual nós desfrutaremos dentro do reino de Deus, que Cristo já começou a operar isso em nós, mas ele será completo naquele dia, quando a obra de Deus será completa em nossas vidas. E ali encontraremos verdadeiro descanso. Esse descanso, lembrando que no Antigo Testamento, a terra prometida, ela estava relacionada também com a questão do descanso, porém, era algo meramente terreno e simbolizando algo muito melhor, algo superior, que no futuro os servos de Deus vão experimentar. Então, eles descansarão das suas fadigas. Nós encontraremos descanso. Tudo aquilo que toma as nossas forças, tudo aquilo que nos machuca, que tenta roubar a esperança, a alegria do nosso coração. Naquele momento nós encontraremos verdadeiro descanso. Então isso também deve ser um conforto para cada um de nós. Hebreus 2, 14 e 15 diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Então parece que ao morrer em nosso lugar, assumindo a condição humana, sofrendo o mesmo que nós sofremos, Cristo nos libertou desse poder da morte, e aqui chama a atenção o que ele diz sobre escravizado pelo medo da morte. Nós cristãos precisamos entender que, ainda que Cristo não venha agora, e quando ele vier, a Tessalonicenses afirma, e assim como 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, afirma que aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então não passarão pela morte. Mas se Deus permitir que nós venhamos passar pela morte, nós devemos entender que Jesus venceu a morte. Não podemos ser escravizados pelo medo da morte, porque até mesmo a morte está sob o domínio de Jesus Cristo. Então Cristo nos liberta do poder escravizador do medo de morrer. E há pessoas que desenvolvem isso de uma maneira tão extrema que, inclusive, a psicologia, ela chama de síndrome do pânico, que não é exatamente um medo específico da morte, mas é um medo além do normal, porque o medo, existe um limite em que é normal todos nós sentirmos, até tem a ver com a questão da autodefesa, mas, ultrapassados certos limites, já se transforma em algo escravizador, e algo que nos faz mal. Então, devemos confiar que Jesus ele tem poder sobre a morte e sobre a nossa vida também, e confiar que ele venceu a morte, nós venceremos também. Hebreus 2, 17 a 18. Alguém leia, por favor, para me ajudar. Alô? Alguém leia, por favor?
Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, foi necessário Jesus sofrer de modo semelhante a nós para que ele pudesse agora interceder em nosso favor, usando a sua misericórdia, e ele faz isso de modo constante, de modo permanente aos seus servos. Ele é fiel em relação a isso, e ele fez também a propiciação, isto é, ele aplacou a ira de Deus que deveria ter sido derramada sobre nós. Foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. Então, isso aconteceu para que o mesmo que ele sofreu, as mesmas coisas que ele passou e venceu todas elas, agora ele também pode nos socorrer. Então, Cristo, nosso intercessor misericordioso e fiel, nos socorre em nossas tentações. Então, se a gente for tentado por vários sentimentos, emoções que queiram nos dominar, ele é poderoso para nos fazer superar cada uma dessas coisas. Assim como ele mesmo submeteu a cada uma delas enquanto homem, ele também venceu e, através disso, também temos a garantia de que ele em nós nos fará vencer cada uma dessas tentações e cada um dos sofrimentos que nós possamos enfrentar na vida. Então vamos ao segundo ponto agora, pensando sobre a morte de amigos e parentes cristãos. Então aqui já não é mais a expectativa, a minha expectativa, a nossa expectativa enquanto igreja, e sim como nós reagimos diante daqueles que estão partindo. Irmã Jo, seja bem-vinda. Estamos aqui no ponto 2, a morte de amigos e parentes cristãos. Então, como devemos reagir? Normalmente, tanto a dor da perda quanto a alegria de saber que descansam com o Senhor estão presentes. Então, há um misto aí, há uma mistura de emoções, de sentimentos no nosso coração. Ao mesmo tempo que estamos sofrendo, porque não vamos mais poder estar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa aqui na Terra. Por outro lado, há uma alegria que conforta o nosso coração quando cremos, confiamos que essa pessoa está com Cristo, que ela morreu com fé em Jesus Cristo e por isso houve salvação. Não é vergonhoso e nem falta de fé sofrer com a perda de pessoas próximas. Então não devemos nos envergonhar. E aí, alguém leia, por favor, Atos 8, versículo 2. Outra pessoa leia Atos 20, versículos 37 e 38. João 11, 35 é o texto que diz que Jesus chorou. Então, o próprio Cristo também sofreu, chorou com a perda de pessoas próximas. Nesse caso, foi a morte de Lázaro. E o sofrimento das outras pessoas também que estavam acompanhando aquele momento. Então, alguém lê Atos 8, versículo 2, vamos ver se outros irmãos na fé também sofreram e demonstraram sofrimento diante de outras pessoas. Atos 8, 2. Vou ler. Mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Então, com grande tristeza, alguns homens ali piedosos, servos de Deus, sepultaram, participaram daquele momento do sepultamento. Então, não é vergonhoso, não é falta de fé, é algo natural do ser humano, sofrer com a perda de outros. Então, vamos ler também agora Atos 20, alguém lê, por favor, Atos 20, 37 e 38, e ali não foi a perda, mas foi a iminência da perda, né, da morte de Paulo. Atos 20, versículo 37 e 38, o que diz?
Vou ler. Todos choraram em voz alta enquanto abraçavam Paulo e o beijavam. O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então eles acompanharam Paulo até o navio. Então esse foi o momento da despedida de Paulo, quando ele chama os presbíteros ali de Éfeso e faz uma reunião com várias pessoas e ele vai narrando que Deus estava, o Espírito de Deus estava direcionando, que ele seguisse a sua jornada testemunhando o Evangelho, mas que ao mesmo tempo ele já estava avisado que cadeias estavam aguardando por ele, e deixou claro ali que ele não mais retornaria, que aquela era a última vez que eles estavam vendo. Eu imagino, meus irmãos, que nesse momento de pandemia, eu imagino que muitos de nós tivemos essa mesma cena, vivenciamos a mesma cena ou algo semelhante, de nos despedirmos de pessoas que amamos. Então isso aconteceu, foi muito doloroso, e isso não é nenhuma vergonha, ficarmos tristes e sofrermos a iminência da perda de pessoas, como aconteceu com aqueles irmãos. Então isso é algo importante, porque às vezes a gente coloca uma situação de que você tem que ter fé, você tem que crer, e às vezes a gente quer que o outro sejam super-homens e super-mulheres. Isso não é verdade. O ser humano tem as suas fragilidades, tem as suas limitações. Eu acho que isso é importante até para a gente pensar e compreender o outro, que a dor da perda, a expectativa da perda de alguém que causa também sofrimento, ela causa vários impactos. E alguns sofrem mais do que outros, e devemos não tentar nivelar que todos tenham as mesmas reações, mas compreender que é algo natural, e ao mesmo tempo que venhamos confortar as pessoas e dar uma palavra de fé, de esperança, mostrando o lado também da alegria do fato dessas pessoas estarem com Deus. Não é vergonhoso também chorar junto com os que sofrem por suas perdas. E aqui o texto de Jó, se alguém puder ler, Jó capítulo 2, versículos de 11 a 13. Fala muito bem dessa solidariedade que a Bíblia mesmo nos fala, como membros uns dos outros, devemos chorar com os que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram. Então, veja naquela cultura qual era a atitude, qual era a reação, como eles demonstravam ali o companheirismo e o sofrimento junto de Jó. Naquele momento, Jó tinha perdido seus bens, os seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e estava ali agora interiormente destruído. Qual foi a reação dos seus amigos quando eles chegaram e viram Jó naquele estado? Alguém lê, por favor. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto, e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe diziam nada, pois viram que sua dor era muito grande. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que estamos aprendendo sobre a morte, o que é, por que acontece, hoje nós estamos aprendendo muitas coisas sobre como agir diante da morte e como agir diante de pessoas que perderam outras pessoas próximas. E aqui é uma lição fantástica que eu precisava ler e compartilhar com vocês. Vamos pensar um pouquinho nesse texto? Então, os amigos chegaram ali e viram Jó de longe e mal o reconheceram. Eles choraram alto ao ver o estado, né,
de Jó ali totalmente decaído, não só o seu exterior certamente refletia bem aquilo que estava acontecendo por dentro, e eles rasgaram seus mantos ali, é um sinal de dor, de sofrimento, de lamento, eles faziam isso, rasgavam suas vestes. Jogar terra sobre a cabeça é uma forma também de humilhação diante de Deus, é como se estivesse dizendo que eu sou pó, eu vim do pó, eu voltarei para o pó, e do mesmo modo, por isso eles jogavam terra sobre a sua cabeça, mostrando o quanto eles estavam sofrendo, lamentando, o quanto eles eram frágeis diante da condição da morte. Então eles jogavam também terra sobre a sua cabeça. Os amigos fizeram algo semelhante ao que Jó havia feito. Sentaram-se no chão e ficaram com ele durante 7 dias e 7 noites. E mostrando, às vezes você não sabe o que dizer, não tem o que dizer, mas só a presença já demonstra uma preocupação, demonstra que você se importa com a dor do outro. E mesmo que não tenhamos nada a dizer, só estar presente já comunica muito e já traz conforto. E eles não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Às vezes, nós não encontramos palavras, ou nós entendemos que, por mais que tenhamos alguma palavra, é melhor ficar em um certo tempo calado no momento de reflexão. E eles compartilharam da dor de Jó. Veja como é algo extraordinário. Certamente cada um de nós, em nossas perdas, gostaríamos de ter companheiros, pessoas, irmãos e irmãs em Cristo para compartilhar, carregar o peso da dor juntamente conosco. Então, fica uma grande lição aqui. Não é vergonhoso chorar, não é vergonhoso sofrer. E nós precisamos entender também, irmãos, cabe dizer aqui, o luto é o momento dessa dor imediata, assim que ocorre a perda. Respeitar o luto. Não podemos ficar lançando frases de efeito, ou dizer para a pessoa que ela não deve chorar, que ela não deve... Não, é praticamente inevitável que ela sofra, que ela chore. E esse momento de dor, ele tende a ser algo temporário. O normal é que seja temporário, que depois seja superado com o tempo, com a graça de Deus. Então, precisamos entender também muito bem esse contexto. Ainda falando sobre a morte de amigos e parentes não cristãos, nós não devemos sofrer, apesar de que o sofrimento está presente, mas não sofremos do mesmo modo que as pessoas sem Cristo sofrem. E aí tem um texto... eu vou ler, mas os irmãos podem me acompanhar. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então, há uma expectativa, há uma esperança, e isso deve fazer com que a nossa reação seja diferente daqueles que estão fora de Cristo. Vamos ler então. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, se nós estamos nesses estudos entendendo que aquele que morre com Cristo, ele está com o Senhor, ele está na presença de Deus, nós não devemos sofrer do mesmo modo como aqueles que não são da mesma fé. Porque nós cremos que Jesus morreu, foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que morreram. Então, aqueles que morrem em Cristo vão vencer a morte, ressuscitarão e viverão para sempre com o Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós,
os que ainda estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Então, os que estiverem vivos na vinda de Jesus serão arrebatados, tomados para estar com Cristo, e os mortos irão ressuscitar. E depois estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Então, a consequência desses ensinamentos deve ser um conforto, como ele conclui no último versículo. Portanto, ou seja, tendo em vista todas essas coisas, animem uns aos outros, consolem uns aos outros com essas palavras. Essa é uma palavra que é extremamente importante e pertinente em um culto memorial, como nós chamamos agora. Antigamente usava a expressão culto fúnebre, agora é mais comum falar culto memorial. Então, é um momento de culto a Deus, de adoração a Deus. Deus é o centro do que está acontecendo ali. Nós estamos agradecendo, nós agradecemos a Deus em memória daquela pessoa que tivemos a oportunidade de desfrutar momentos juntos em vida. Então, essa é uma palavra muito pertinente nesses momentos. Por outro lado, também, apesar de toda a dor que sentimos durante o luto, devemos adorar o Senhor. Vejamos os exemplos de Davi e Jó. E a gente fica pensando como isso deve ser difícil no primeiro momento, mas vamos ler. Alguém lê, por favor? Segundo livro de Samuel, 12, versículos 19 e 20. Davi está tendo ali uma reação depois da morte do seu filho. E Jó também reagindo diante da morte dos seus, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Eu peço aos irmãos que contribuam agora com essas leituras. Alguém? Um de cada vez, por favor. Posso ler? Vai lá. 2 Samuel 12, de 19 e 20. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles, a criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Então perceba que se você, no outro momento, pode ler, eu selecionei só esse trecho, mas Davi passou ali muito tempo orando e sem se alimentar, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do seu filho, que foi o filho que foi resultado ali do ato de adultério com Batseba. Então, quando ele percebeu que a criança morreu, não fazia mais sentido orar. Então aqui nós já temos uma luz lançada, que nós vamos comentar nas próximas aulas, que não tem nenhum sentido orar pelos mortos. Então a criança morreu, qual foi a reação? Ele levantou, parou aquele momento ali de oração, porque o objetivo era que a criança fosse restaurada. Trocou de roupa, lavou-se, cuidou de si e foi ao santuário adorar o Senhor. Davi entendia que na presença de Deus havia consolo e certamente ele louvou a Deus. Qual seria o conteúdo? Aqui não diz o conteúdo. Na oração de Jó, a gente entende um pouco melhor o conteúdo. Se a gente, daqui a pouco, lendo outro texto, podemos imaginar que Davi honrou a Deus na sua soberania. Coube a Deus decidir e entender que aquela criança não deveria mais viver. Mostra também a fidelidade de Davi, apesar do seu pecado, em compreender que a vontade de Deus é a que deve prevalecer, e Deus sabe de todas as coisas. E Deus é tão misericordioso que o outro filho que Davi teve, ele, com a mesma mulher, que foi Salomão, veio a se tornar rei. Como Deus é misericordioso, então nós devemos adorar até mesmo nessas circunstâncias ruins.
dizer, Senhor, eu entendo que Tu és soberano, Tu decidiste dessa forma, e eu quero me render à Tua vontade. E glorificar a Deus por ser o dono da vida, e que Ele governa sobre tudo e sobre todos. E depois, quando ele retornou, ele retoma ali a sua vida, volta a se alimentar e volta a comer, mostrando ali que aquele momento de luto passou e foi superado na presença de Deus, em adoração. Se alguém perdeu uma pessoa próxima, não é recomendável que você deixe de adorar a Deus, deixe de cultuar o Senhor, pare os seus devocionais, nada disso. Continue adorando a Deus, continue buscando ao Senhor, e você vai encontrar força e conforto na presença de Deus. Alguém separou Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21? Se não... Opa, alguém aí? Pode ler? Tá, vou ler. Então, Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó entendia que ele veio para a terra sem nada e vai partir sem nada também. Então, assim como ele não trouxe nada para a vida, ele saiu nu, tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que pertencia a ele, não só em bens materiais, mas em pessoas, a família, tudo foi dado por Deus, tudo foi recebido, e o Senhor foi quem o deu. E o mesmo Deus que deu, ou seja, se é uma dádiva, se não foi nada adquirido por honra, por mérito, mas pela graça de Deus, Deus também da mesma forma tem o poder de tomar quando Ele quiser. Quem somos nós para questionar a Deus? Ele deu, Ele tomou. Então, se Ele adorou a Deus enquanto Ele tinha, por que Ele não iria adorar também agora que Ele não tem mais? Fala muito sobre a soberania de Deus. Fala muito da nossa insuficiência, da nossa dependência de Deus na nossa vida terrena. Fala muito também sobre a nossa transitoriedade, as coisas temporais que nós experimentamos aqui. É pela graça de Deus, é pelo amor de Deus. E às vezes, quando perdemos, temos muita dificuldade de seguir na nossa caminhada. Mas essas palavras de Jó devem nos fazer pensar em Deus, na sua soberania, e louvar o nome do Senhor, entendendo que nu viemos e nu partiremos também. Não vamos levar nada daqui, mas tudo que desfrutamos é pelo amor, pela bondade de Deus. Em terceiro lugar, a morte dos não cristãos. Então aqui já vê uma condição que é um pouco mais difícil. Nesse caso, a nossa tristeza não vem acompanhada da alegria na certeza da salvação. Então, no primeiro momento, quando a gente observa uma pessoa que não serve a Deus, e essa pessoa morre, há uma tristeza e há uma preocupação, imediatamente nós pensamos na condenação eterna. Mas, por outro lado, a convicção da morte iminente muitas vezes faz com que a pessoa que está à beira da morte busque a Deus de todo o coração. Temos um exemplo ali em Lucas 23, versículos 39 a 43, nos fala sobre o ladrão que estava ali na cruz, do lado de Jesus Cristo. Então diz assim o texto: um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então, parando aqui nesse ponto, perceba que próximo da morte
ele mesmo entendia que era um momento de profunda reflexão. E ao outro que zombou, este último disse: você nem mesmo condenado, ou seja, próximo de morrer, você não teme a Deus, você não repensa nas suas falas, nas suas ações. Temos duas atitudes. É possível que pessoas, até mesmo próximas da morte, permaneçam cegas, endurecidas, mas, por outro lado, temos uma segunda atitude de alguém que repensou a sua vida próximo da morte e reconheceu que era um pecador e que merecia morrer mesmo. Nós merecemos morrer por nossos crimes. E, por outro lado, reconheceu a pureza e a santidade de Jesus. Mas este homem, ou seja, Jesus Cristo, não cometeu mal algum. Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier no seu reino. Ao mesmo tempo que ele reconhece a si mesmo como pecador, olha para Jesus como alguém que não merecia estar ali, que era alguém que não havia pecados, que não merecia aquela condenação, ele pede para que Jesus lembre dele. Reconhece Jesus como um rei, lembre de mim no teu reino. Como governante, ele reconhece Jesus. E Jesus responde: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Mostrando que a realidade, e já apontando para a próxima aula, a realidade daquele que morre confiando em Jesus como Salvador é estar imediatamente na presença dele após a morte. Então, isso é algo que deve confortar o nosso coração. Existem situações em que pessoas que nunca tiveram uma boa conduta, um bom testemunho, mas próximo da morte, param para repensar a sua vida. E é possível que nesse momento haja um arrependimento genuíno. Então é muito difícil a gente falar de uma forma absoluta, com plena certeza. Por isso vem outro ponto. Devemos considerar que nosso conhecimento é provável e não absoluto. É bem verdade que aqueles que nasceram de novo, eles demonstram essa transformação, ela fica evidente. As ações, as obras, as boas obras demonstram que aquela pessoa teve encontro com Cristo e que ela foi alcançada por Cristo. Esse é o processo da santificação na vida do cristão. Não quer dizer que o cristão não peca, não erra, mas quer dizer que ele se arrepende constantemente, que ele reconhece os seus pecados, ele luta contra os seus pecados, ele se entristece com os seus pecados, e ele luta e vence o pecado porque não é mais escravo do mesmo. Mas, por outro lado, aqueles que não declaram publicamente a sua fé, nós não podemos falar de uma forma absoluta que eles não foram salvos, porque pode ser que houve um momento ali de reflexão e de arrependimento. Então, eu deixo essa palavra, e pensando ali no ladrão da cruz, para que haja também uma esperança. Apesar de que, por exemplo, sou convidado a fazer uma cerimônia ali, um culto de adoração a Deus pela partida de alguém que não era cristão. Seria imprudente da minha parte afirmar que aquela pessoa foi salva diante dessa palavra que eu dei, mas ao mesmo tempo não podemos falar de uma forma absoluta que ela foi condenada. Então é possível nutrir alguma esperança. O ideal é dizer que, olha, isso é algo que pertence a Deus, é algo que pertence ao Senhor, e é o Deus que vai julgar todos aqueles que partiram, e o Senhor sabe todas as coisas. E normalmente nosso foco, nossa palavra é direcionada para confortar os familiares e aqueles que estão ali presentes. Então precisamos ter essa humildade também, de entender que isso é algo que pertence a Deus. Existem outros textos que falam que haverá muita... Nós seremos surpreendidos, né, naquele grande dia. E então, de repente, pessoas que imaginamos que são salvas, mas na verdade não são, e vice-versa. Então precisamos ser muito cuidadosos também e respeitosos em relação a isso. Um outro ponto é que durante o luto é mais apropriado expressar gratidão pelas coisas boas relacionadas à pessoa que faleceu.
Então tem um texto aí, se alguém puder ler, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 19 a 24. Não estou estimulando aqui dizendo que algumas pessoas também criam uma coisa exagerada e não condizente com a realidade que foi a vida daquela pessoa, colocando qualidades até que não existiam. Mas, por outro lado, é respeitoso, parece ser apropriado, com base no exemplo de Davi, e a gente observa até que houve um perdão de Davi em relação a Saul. Alguém lê aí esse texto, e nós vamos observar que Davi ressaltou coisas positivas, coisas boas relacionadas a Saul, por entender que apesar de todos os pecados de Saul, ele foi o homem que Deus escolheu, por certo tempo reinou, por certo tempo cumpriu e fez coisas boas diante ali do povo de Israel, mas sabemos que ele cometeu muitos erros, perseguiu Davi e não morreu porque o Senhor não permitiu. Então vamos ver como é que Davi trata e lida com isso nesse texto. Qual é o texto, pastor? Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 24. Então, uma poesia, um cântico aqui poético que Davi fez naquele momento ali de pranto. É um de... Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 24. Pode ler? Pode, vai lá. Ornamento de Israel nos teus atos foi ferido, como caíram os poderosos. Não noticiei em Gate, não os publiquei nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, monte de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre as vossas vestes. Então a figura que ele coloca aí em Saul é de alguém valente, de alguém que foi poderoso, de alguém que foi um grande guerreiro, de alguém cujo escudo e cuja espada venceram muitas guerras em nome de Israel, em nome do Senhor, e que a partir dessas vitórias proveu riquezas, proveu adornos para o seu povo. Então Davi, inclusive, ele fala em relação aos filisteus, olha, não anunciem isso para que eles não se alegrem. Ou seja, nós não devemos nos alegrar, era o que ele estava dizendo, que haja respeito, que os nossos inimigos, que os inimigos de Saul não se alegrem com a sua morte, e que nós venhamos lembrar dos seus feitos em nosso favor. Então, mesmo que alguém que não é cristão venha partir, nós nunca devemos nutrir um coração revoltoso, e sim procurar lembrar das coisas boas e agir de uma forma respeitosa para com essa pessoa que partiu. Que exemplo extraordinário de Davi.
que perdoou Saul por tudo aquilo que ele fez. Então, para encerrar, uma pergunta aqui para a gente pensar um pouquinho. Abram a Bíblia de vocês agora, na primeira de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. A pergunta é: Jesus pregou aos mortos no estado intermediário? Existem outros textos que falam e trazem uma ideia semelhante, mas, observando até o tempo aqui, eu imaginei que não conseguiríamos falar dos outros textos, mas fica aí aberta a discussão, vamos tentar trabalhar esse texto. 1 de Pedro 3, versículos 18 e 19. Eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Então, só uma dica aí. Por meio do qual. Então, quem pregou? Por meio de quem? Aos espíritos em prisão. Uma dica. Leiam também 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. E depois a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu vou dar alguns minutinhos para vocês. 1 Pedro 1, 11 e 12. É isso, né? Investigando atentamente qual a ocasião... Depois eu quero saber se alguém se arrisca a responder. ou quais as circunstâncias oportunas... Qual é o outro texto de 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu vou ler 1 Pedro 1, Tentem perceber a ligação que há entre as ideias e entre esses textos. investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escrutar. Qual outro? 2 Pedro 2, 5. Para ver se ele está versando, mas não. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé. Detalhe, eu coloquei 1 de Pedro 3, 17 e 18, ou melhor, 18 e 19, mas leiam o 20 também, para entender quem são os espíritos em prisão no versículo 19, versículo 20, ele lança a luz sobre isso. Pergunta é: Jesus pregou aos mortos no estado intermediário? E no credo ensino até fala sobre isso. Do que o autor ele foi.
texto que disse que entregou os mortos, né? 1 Pedro 3. Ah, é verdade. 1 Pedro 3, 19, né? Sim. Pode falar. Vivificado no Espírito, no qual, ele disse, vê-se no qual, no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos entre os santos. Quando os pessoas desobedientes, quando não mudaram. Tem um texto também que fala que quando ele ressuscitou, ele desceu aos mortos e foi até o inferno, né? Eu não consigo opinar. Deixa eu tentar ajudar vocês a organizar os pensamentos aqui. Peraí. Não vou nem arriscar, pois tu nem perguntar, mas não opinar. Peraí, deixa eu tentar ajudar vocês a organizar os pensamentos. Vamos lá. De improviso aqui. Vamos por parte, né? Olhando o texto. Vocês já leram todos os textos? Sim. Tá. Alguém se arrisca? Não. Eu passo. Não vou me arriscar nem perguntar, nem depois que o senhor explicar. Então, olha só. Em primeiro lugar, quem pregou? Eu quero falar. Pode falar. Eu não sei, mas pode ser que as pessoas que não se arrependeram no tempo de Noé. Uau! Isso aí, tá no caminho, é isso mesmo. Então, você respondeu a última pergunta aqui, ó. Coloquei 4. Ou melhor, a terceira, para quem pregou. Então, você entende que essas pessoas foram aquelas que não se arrependeram no tempo de Noé. Eu concordo. Que mais, Jô? Só isso mesmo. Até agora. Tá bom. Mas, pastor, só no tempo de Noé, e esse povo aí do tempo de Noé até a morte de Cristo? Não tem não tem uma segunda chance? Opa! Rapaz, isso aí exige mais um bom tempo da nossa próxima aula. Esse é um dos textos, irmão Charles, que fundamenta esse pensamento. Essa pergunta que você está fazendo, esse é um dos textos que algumas pessoas usam e falam, olha, Jesus pregou para as pessoas depois que elas estavam mortas, então tem uma segunda chance. Então esse texto traz realmente essa dúvida, essa indagação. Foi muito pertinente a tua pergunta. Tem outros textos também que falam de modo semelhante, mas hoje a gente vai ficar só nesse texto aí. 1 de Pedro 3, ou melhor, vamos lá para o capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia ao Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior.
Então, observe essa expressão que Pedro está usando. Ou seja, a mesma pessoa que escreveu o capítulo 3, escreveu o capítulo 1 também. E quando ele fala da pregação dos profetas, que aparece no versículo 10, ele diz aqui que eles falavam por meio do Espírito de Cristo, que neles estava. Então, os profetas que pregavam, e todos aqueles que pregaram no Antigo Testamento, eles estavam pregando por meio do Espírito de Cristo, que habitava neles. A gente escuta muito a expressão Espírito Santo, mas também podemos falar Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Então, aqui o Espírito de Cristo que neles estava. Verso 12. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Então, a gente lê isso para entender que há uma interpretação de Pedro, que aqueles que pregavam sobre a ação, sob a ação do Espírito de Cristo. Ok. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Então, parece que houve uma obra completa de Jesus na sua morte, e não há nada posterior que seja necessário fazer para que as pessoas sejam salvas. A obra de Jesus e a sua morte foi completa, foi o suficiente para salvar os pecadores, precisamos apenas crer. Ok. Sofreu, foi ressuscitado pelo Espírito. Quem foi ressuscitado pelo Espírito? Jesus. Então, aqui a última palavra que é ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Então, quem pregou? Quem pregou por meio do Espírito? Jesus. Então, Jesus pregou. Isso, Jesus pregou, por meio do qual, para não repetir por meio do Espírito, ele colocou do qual. Esse do qual faz referência ao Espírito. Então, Jesus pregou, quem pregou foi Jesus. Por meio de quem? Por meio do Espírito, por meio do qual. Para quem pregou? Aos espíritos que naquele momento estavam em prisão. E quem são esses espíritos aí que estavam, naquele momento que Pedro está falando, estavam em prisão? Mas quem são eles? Versículo 20. Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a embarcação. Então a Jo acertou. Quem pregou aí foi Noé. Assim como os profetas pregaram pelo Espírito de Cristo, Noé, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, pregou aquelas pessoas quando estavam vivas no tempo de Noé. Então, quem pregou foi Jesus, por meio do Espírito, as pessoas que estavam vivas ali no tempo de Noé. Quando pregou? Foi naquele tempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, essa mesma ideia se faz presente. Capítulo 2, versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça. E 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Então, Deus condenou o mundo, mas Noé proclamou a justiça. Noé foi aquele que pregou, por meio do Espírito de Cristo, aquelas pessoas que morreram e no tempo de Pedro estavam agora condenadas. Se aprisionado é nesse sentido de condenados. Então, fechando. Jesus pregou por meio do Espírito para as pessoas do tempo de Noé, no tempo de Noé, através de Noé. Ok? Entenderam? Será que eu confundi mais a cabeça de vocês?
Não, eu entendi agora, ficou claro, valeu. Aí responde a pergunta do Charles, né? Porque não fala que Jesus foi naquele momento que ele estava, depois que ele morreu, né? Mas foi na época de Noé. Então não pode pegar esse texto e falar que, porque Jesus pregou naquele momento que tinha oportunidade para a pessoa se arrepender depois da morte. Mas, pastor, tem uma pergunta. Isso aí. Olha, eu vou fazer o seguinte. Diga. No 19 ele diz, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Pelo fato de dizer que eram espíritos, não diz que eles estavam mortos? Sim, eles estavam mortos naquele momento, mas a pregação que eles receberam quando eles estavam em vida. Então, o versículo 20 é que vai nos ajudar a esclarecer isso. Leia o versículo 20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Sim, os espíritos, então eles estavam mortos. Porque ele se referiu aos espíritos. Isso, naquele momento... Então... Naquele momento, eles estavam mortos, mas a desobediência deles foi quando Noé estava construindo a arca pacientemente e pregando para eles. Então, eles não foram salvos. Então, diz, apenas 8 foram salvos por meio da água do dilúvio. E aí ele já começa a entrar no outro assunto. Então, a ideia aqui é o seguinte: aqueles espíritos que naquele momento estavam em prisão, eles rejeitaram a pregação de Noé. Jesus Cristo, o Espírito de Deus, esteve presente na vida de Noé, e Cristo falou por meio do seu Espírito, através de Noé, para aqueles homens enquanto eles estavam em vida. Então, inclusive, essa condenação é em função dessa desobediência anterior. Porque se de fato Jesus estivesse pregando naquele momento para eles, qual seria o resultado? O texto não fala nada. Deveria ter uma ênfase do texto. E ao pregar Jesus, aquelas pessoas que estavam ali em espírito foram restauradas, foram perdoadas. Não tem nenhuma referência disso. Todo o contexto aí está apontando que aquelas pessoas que agora estavam em espírito, estavam condenadas, receberam anteriormente e desobedeceram a pregação no tempo de Noé. No tempo que ele estava construindo a sua embarcação. Mas por que ele diz que eles são espíritos? Por que ele não ajudou, diz que eles piorou? são pessoas? Eu não entendi, pastor. Por que ele diz que Oi? eles são espíritos? Por que ele não diz que são pessoas? E por que no 20 ele diz, estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido? Ele diz que são espíritos porque naquele momento eles estavam mortos e condenados, né, aprisionados. Mas a pregação eles receberam antes, né, em vida. Então diz que aqueles espíritos em prisão, eles estão ali, mas eles receberam a pregação. Então, modo de dizer que eles estão agora aprisionados porque eles desobedeceram a Deus. Porque eles desobedeceram a pregação há muito tempo atrás, quando Noé pregou. Então, a gente tem que ler dentro do contexto, né, da passagem. Então, sofreu a morte física, foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou, ou seja, o Espírito pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, quem são esses? Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram quando Deus esperou pacientemente, quando Noé construiu a embarcação. Então, essa expressão de pregar no Espírito de Cristo é algo que está presente na Epístola de João,
e é uma expressão utilizada também aqui e se repete. Isso vai entrar em harmonia lá com 2 Pedro 2,5 também. Então a gente tem que juntar aí as ideias e entender o que ele está dizendo. Mas se esse texto está difícil, tem outros também. Que eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar como lição de casa. A gente de continuar pensando nesse texto, estudando, pesquisando. E aí tem outras passagens, por exemplo, Efésios 4, versículo 8 e 9, que é um outro texto também utilizado. Eu vou só ler aqui. Efésios 4, versículo 8 e 9, diz o seguinte: por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros, concedeu dádiva ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Então, o que quer dizer aí? Que Jesus foi lá no mundo dos mortos pregar a palavra, pregar o evangelho? Quer dizer que ele ficou sepultado durante 3 dias? O que significa essa passagem? Então, outro texto também difícil. E também tem Romanos 10, versículo 6, e alguns outros textos também. 1 de Pedro 4, 6 também. Isso. Então, todos esses textos apontam para essa dúvida, né? Essa mesma dúvida. Pois é, papai acabou de perguntar. Interessou 1 Pedro 4, 6. o assunto? A gente vai trabalhar isso próxima aula, é? Porque ficou muitas dúvidas para mim. Como ficou dúvida... Então, anota lá esses textos aqui, a gente vai comentar todos esses textos. Romanos 10, versículos 6 e 7. Efésios 4, versículos 8 e 9. Primeiro precisa definir o que é esse estado intermediário. Entendeu? Para poder explicar. 1 de Pedro 4, versículo 6. A gente não vai entender. Intermediário é a série B. 1 de Pedro 4, 6 é uma ideia muito semelhante, é uma interpretação muito semelhante dessa que eu estou propondo para vocês no capítulo 3. 1 de Pedro 4, 6 diz o seguinte: por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Então, esse pregado aos mortos é o estado atual deles, ou eles receberam essa pregação antes de morrer? Uma dica aí para pensar. Será que existe uma segunda oportunidade e Jesus pregou em alguma ocasião para aqueles que já estavam mortos? Ou será que esse evangelho foi pregado aos crentes em um tempo anterior, e naquele momento eles estavam mortos, mas anteriormente eles ouviram a palavra? Outra questão, Efésios 4, versículo 8 e 9. Essas regiões inferiores, o que a gente entende por regiões inferiores? E o que isso tem a ver com a vinda de Cristo à Terra? Será que essa região inferior não poderia ser a Terra? Ficaram essas perguntas aí. Quem mais ficou com dúvida aí? Quantos aí ficaram com dúvida? Pessoal, é mais fácil eu perguntar quem não ficou. Acho que só a Joe. Então anotem esses textos e a gente vai falar um por um todos eles na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ler outros textos que também vão nos ajudar. A gente vai falar sobre para onde vai a alma dos cristãos após a morte e para onde vai a alma dos incrédulos, né? Vai ser a última. Mas na próxima aula,
alguns textos já vão nos ajudar também. O que acontece? Para onde vai? A parábola o texto ali do rico e Lázaro vai lançar luz sobre isso também. Mas nesse momento a explicação que eu deixo é a seguinte. Voltando aqui ao último slide. Quem pregou foi Jesus Cristo. Por meio do seu Espírito, pregou para aqueles que estavam naquele momento em espírito, aprisionados. Porém, essa pregação foi através de Noé, no período de Noé, no tempo de Noé, através de Noé. E isso está em conformidade com 2 Pedro 2,5 e 1 de Pedro 1, versículos 11 e 12. Estudem, vejam aí os argumentos e os prós, os contras de pensar sobre isso. Se a gente entende que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela não pode haver contradição, e se a gente entende que Jesus pregou para os espíritos ali naquele momento que eles já estavam mortos, então a gente abre margem para uma segunda oportunidade. Então quer dizer que depois da morte há uma possibilidade, ou pelo menos naquela ocasião, né, em que Jesus ainda teria essa outra discussão. É algo permanente essa pregação para aqueles que já estão mortos? Ou foi só no momento em que Jesus morreu, ressuscitou, ele pregou e aqueles ali tiveram a oportunidade de ouvir mais uma vez? Então suscitam todas essas outras perguntas também. Mas fiquem tranquilos. Vocês vão dormir bem? Vai, tranquilo. Anotaram os textos aí direitinho? Anotei sim, pastor. Sim. Anotou, minha filha? Então, se vocês lerem esses textos durante a semana e conseguirem reservar um tempo para pesquisar e para aprofundar nessa discussão, eu espero que a gente chegue ao mesmo pensamento, mas só o fato de vocês estarem indo até as escrituras, estudando, pesquisando, isso já vai ser uma grande vitória. Então vai ficar aí um dever de casa. O Dario gravou? Dario, você gravou hoje ou não? Sim, está sendo gravado. Se não poderia, por favor, repetir as referências, por favor? Tá, vou repetir. Então, como está gravado, vocês podem ouvir de novo, né, a explicação e dizer se vocês concordam, se vocês discordam. Quem discordar, apresente uma alternativa e assim chegar a um denominador comum. Mas em textos polêmicos acontece de nem todos terem a mesma interpretação. Mas é importante a gente pensar sobre esses textos, sim. Vamos lá. Romanos 10, versículos 6 e 7. Efésios 4, versículos 8 e 9. Primeira de Pedro 3, 18 ao 20, foi o que lemos hoje, vamos voltar. E 1 de Pedro 4, versículo 6. Outros textos que vocês podem ler para ajudar é Lucas 16. Lucas 16, versículo 19 a 31. Deixa eu só conferir aqui. Isso, 19 a 31. E sobre essa segunda oportunidade, há ou não uma segunda oportunidade? Um outro texto, anote aí. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Então anotem esses textos, leiam, estudem
E a gente pode retomar desse mesmo ponto na semana que vem. Obrigada.